Olá, paz e bem a todos, Jean Carlos falando aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Já que estão assistindo o vídeo, né, eu posto pouco, como eu sempre falo, mas se inscrevam-se nos demais canais católicos da descrição do vídeo, canal do Robertson 2.0, canal do Cris, A Hora do Macabeus, canal do Simplício, canal do Felipe e canal do nosso amigo Pedro e nos demais canais católicos que estão na descrição do vídeo. Bem, antes de eu colocar esse vídeo aqui que eu quero mostrar, quero falar dessas duas peças que teve um debate num programa do Vilela, né, chamado Inteligência Limitada, um podcast. E um deles é o Paulo Cogos, um libertário idiota. O outro é o Adrilles, um jornalista idiota que eu, falar a verdade, não conheço muito. Eu conheço muito mais o Cogos, porque o Cogos, enfim, é católico. Mas esse idiota do Cogos, ele é um sedivacante, ou seja, ele não acredita que o Papa Francisco é Papa. Ou seja, ele acha que depois ali do Concílio Vaticano II, uma parte da igreja se corrompeu e não é mais católica. Enfim, vamos analisar esse debate aqui. E eu peguei um trecho, porque o podcast é muito comprido. Eu peguei um trecho que fala sobre, vamos ver aqui, o maior debate sobre celibato que você vai ver hoje. Já que vamos falar sobre celibato, sobre castidade, então vamos dar uma analisada aqui no argumento desses caras. Vamos colocando aí a atualização, não, A gente vai atualizando aqui. Temos pergunta também de uma pessoa. Cara, temos uma pergunta e essa pessoa tá falando várias vezes que eu acho que ele transa muito. Tá. Eu tento transar O também. Brigadeiro tem uma pergunta para os dois, assim. Eu substituir transante. Vamos colocar ele depois da gente colocar o próximo assunto. Já deixei acelerado aqui para ver se passa rápido. Vocês querem falar sobre o quê? Castidade? Pode ser. Então, Adrilis, levante o tema. Tá bom, então vamos lá. A castidade, existe um mandamento na questão do Velho Testamento, é não pecarás contra a castidade. A castidade é um conceito extremamente subjetivo. Confundem castidade com celibato, com renúncia sexual. A castidade, e Cristo fala isso pouquíssimo nos evangelhos, fala que você não pode adulterar, você arranca seu olho e você tem que se manter casto. O estado de castidade, do ponto de vista tanto humano, corporal, material, espiritual, é um olhar, você pode interpretar, né? Como um olhar sobre o outro. Não estabelecer que o outro seja apenas um objeto, um pedaço de carne, para se completar em nome do seu prazer. E aí você tem o fundamento do casamento. Aí só que os católicos fazem exatamente uma deturpação completamente absurda do que é castidade e Deturpação, vamos ver. confundem a castidade propositadamente, ou com algum tipo de coisa para dividir o patrimônio, sobretudo dos padres, né? Com o celibato. Quando Cristo fala de um homem e uma mulher, quando Cristo fala de adulterar, quando Cristo fala de castidade, não existia. Se chama de casamento católico à época de quando Cristo viveu o evangelho, meu caro Paulo Cogos. Então você pode fazer mil e uma interpretações do que ele fala como adulteração, como castidade. É a junção de um homem e de uma mulher. Quem tá fazendo interpretação aqui parece que é o Adrilles, né? Até porque ele tá usando só da escritura. Que se amam e resolvem ser fiéis àquele princípio de desejo, seja mortal como se chama, mas seja infinito quanto dure, quando dizem isso. Ele não fala do princípio de desejo que possa ser eterno. Ele fala simplesmente de não conspurcar o desejo, olhando para outra pessoa que não seja a pessoa que você ama, como um objeto de desejo para além daquele desejo vinculado ao amor. Para ser mais preciso, não havia casamento católico na época. O casamento que havia quando Cristo era vivo, Cristo era judeu, era um casamento judaico. Então você tem que ser casto para depois se converter ao judaísmo e se casar segundo os princípios judaicos. Não havia casamento. E a castidade não pode ser confundida com a questão do celibato. A castidade é um olhar de pureza para o outro ser humano. E quando você inibe todas as possibilidades, eu trago para a questão moderna. Quando você inibe, eu vejo uma série de influenciadores católicos falando que você não pode beijar a boca, você não pode usar biquíni na praia, você não pode usar batom vermelho que remete à sexualidade. Isso nunca mandou, nunca falou. Calma lá. É assim, essa questão de beijar na boca. Tem dois casais de namorado. Vamos supor. Essa Jamanta aqui, não é que só não entende a teologia católica sobre a castidade, mas ele não aceita, né? Esse negócio de beijar na boca, por exemplo, um casalzinho de namorado, beijar na boca é proibido? Pode? Poder pode, né? Mas já pensou isso toda hora acontecendo? Uma hora, né? Uma hora vai acontecer alguma coisa, né? E essa questão de passar batom na boca, não, a igreja não vê isso como um mal em si. Não tem problema você passar um batom na boca. Agora uma mulher ficar de fio dental, aí já é outros 500. Imagina, sei lá, como acontece no litoral brasileiro. Aqui no Mato Grosso isso não é comum, mas por exemplo no litoral brasileiro, as mulheres ficam de biquíni na praia. O que o cara vai pensar? O que o cara vai pensar olhando para uma mulher de biquíni? O cara não vai pecar? O cara não vai desejar aquela mulher? Ele vai ter uns pensamentos de putaria com aquela mulher? Ou seja, ele vai estar pecando contra a castidade. É um pecado mortal. É um pecado grave, é um pecado mortal. Ou seja, o cara tem que se confessar
para poder receber a Sagrada Comunhão de novo. Nossa, mas só no pensamento. Só no pensamento. Se o cara olhou, ele sentiu, mas ele virou a cara, tudo bem. Ele não pecou. Mas aquilo ali, ele tá cercado de mulher, de biquíni, só de sutiã e calcinha. E isso daí a pessoa peca. É algo quase que inevitável. E quem está pecando também é a senhorita que está vestida dessa forma, porque ela está levando o seu próximo a pecar. Por isso que é uma coisa muito complicada. É uma imoralidade muito grande. Vamos deixar esse imbecil falar aqui. Direta e objetivamente, para você anular a sua A sexualidade. igreja é mal. Porque Cristo basicamente não falou sobre sexualidade, falou sobre castidade e pureza da alma. E você estabelecer a junção de uma pessoa que você tenta amar, e às vezes não dá um erro de comunicação e vai pra outra e tenta amar, não é ser exatamente o que eu tô fazendo apologia aqui, a ser uma picareta completa. É você, através da maturidade, você reconhecer os pares com quem você vive, que você tenta namorar, casar, noivar, se unir sexualmente, afetivamente, espiritualmente, aquela que pode ser mais adequada. Agora, quando os católicos, os ultras católicos casos, proíbem qualquer tipo de discussão carnal, eles proíbem a possibilidade de uma experiência transcendente que pode fazer com que você se una a alguém que você realmente ama. O amor supõe a maturidade do erro, de escolher talvez uma pessoa errada, ou transformar essa pessoa errada numa pessoa acertada através do amor que você tem por ela. Castidade, em princípio, não é celibato. E casamento foi fundado no Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia. O celibato é para quem nunca vai casar na vida, para quem vai se manter casto, virgem a vida inteira. E por diante. Concílio de Nicéia. Durante o imperador Constantino Cristo, não havia casamento católico. Durante o imperador Constantino. Então não dá pra falar que você tem que ser casto até se casar, segundo. Provavelmente essa besta que ele acredita que a igreja foi fundada por Constantino. Tenho certeza, né? A cara de idiota não nega a cara de idiota do Adriles. Padre, que não tinha padre na época de Cristo, meu filho. Castidade é um homem e uma mulher que se amam e resolvem fazer um juramento de um para o outro, sem nenhum tipo de intermediário. Ainda não existia um catolicismo sólido, a igreja estava se construindo, meu amigo, era o início do cristianismo. A igreja nasceu assim, as catedrais, os dogmas, foi uma evolução da igreja, uma evolução dentro da razão, dentro daquilo que Cristo ensinou. A igreja nunca desviou uma vírgula daquilo que Cristo ensinou, do ensinamento apostólico. Qual é a sua visão sobre castidade? Vamos ver. Isso mostra completamente que o Adriles realmente despreza o Antigo Testamento. Você realmente acha que os judeus do Antigo Testamento praticavam bacanais, orgias e provocações? De forma nenhuma. A castidade já valia assim na Antiga Aliança. Então se mudou a liturgia e se o casamento foi elevado. Usava babu naquela época. Não deixa ninguém falar. Peraí. O cara tá cortando o Cogos ali, velho. Você não pode num debate, né? O Cogos esperou o Adriles falar, meu. E Adriles, ele ouviu você. Disciplina, pô. Vamos ver. Bom, como eu estava dizendo antes do Adriles me interromper, a castidade sempre valeu. Se houve uma mudança litúrgica da antiga para a nova aliança, e com Cristo, o casamento Castidade foi... celibato, só assim. Só pra fazer. Cala a boca, desgraça. E com Cristo, o casamento foi elevado à condição sacramental, nada mudou em relação às premissas originais do casamento natural, porque como eu já expliquei com a Adriles, Jesus não mudou a antiga lei, ele planificou a antiga lei com a dignidade de Exato. Então, o casamento natural foi instituído por Deus antes mesmo do judaísmo. Ele foi instituído por Deus no Jardim do Éden, quando tinha lá Adão e Eva. Não tinha opção, né? Não, aí Deus instituiu o casamento entre um homem e uma mulher em seu casamento, com jura de fidelidade e abertura à vida. São as premissas de um casamento natural, isso é uma questão antropológica. Abertura à vida é você não colocar uma barreira. Anticoncepcional? Isso, mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Anticoncepcional, a igreja condena anticoncepcionais. Não é nem o Cogos que está falando isso, quem está falando isso é a própria igreja. A igreja condena anticoncepcionais. O católico que não aceita isso vai ter que brigar com Cristo. Vai discutir com Cristo. Agora, em relação ao que é a castidade, o que é o celibato, o que é a virgindade, isso vai depender do seu estado. A castidade consiste em respeitar o seu estado de vida. Se você é solteiro, você não pode fazer sexo, senão seria fornicação. Se você é casado, você pode fazer sexo e ser casto. Então, um marido que transa com mulher está sendo casto, porque ele é casado, não pode fazer isso. Exato. Com a mulher dele, claro, né? Pode botar chifre na coisa. Então, a castidade, isso é doutrina da igreja. Católica. Sim, da igreja católica. Isso tudo diz respeito, isso não é arbitrário. A igreja não tem uma regra arbitrária. Isso diz respeito ao nosso ser, à nossa natureza. O homem precisa guardar suas energias para a construção da família, para a reprodução e para a dimensão unitiva do casamento, que é a dimensão do crescimento Mas do eu amor. vou usar que você, os pés vai pra cabeça. Vai ficar de ódio. Peraí. Então, ele precisa. Ó, vamos lá. Se alguém tá com a cabeça bilolada, aqui é você. Eu tenho outro sentido. Então é o seguinte. Peraí. Vamos lá. Vai lá. Eu entendi. Então a questão é a seguinte, cara. Tudo isso de respeito à pureza, ao caráter primitivo, ao crescimento do amor, o homem é capaz de, mesmo cometendo tantos pecados por aí, fica nervoso, comete gula, comete ira, se ele faz as coisas por amor à mulher dele, e esse amor, ele se difunde para os filhos, o bem se difunde, isso é um princípio filosófico, é capaz da família levar esse homem pecador para o céu, mas ele precisa se dedicar a uma mulher e a mulher se dedicar a um homem. Também. Caso contrário, acontece um adultério intertemporal. Se você objetifica a mulher, transa com ela, já pensando na próxima, ou sem um compromisso de fidelidade, você está cometendo um adultério intertemporal. Isso Jesus fala na Bíblia, né? Se você fornica, você comete um adultério com a sua futura esposa. Então, a Bíblia deixa bem claro que as obras da carne são malignas
E que bem-aventurados os puros. Em Hebreus 13 também fala, não seja impuro. Então a castidade é um mandamento bíblico, mas você parece que usa a Bíblia como um cardápio no Testamento. Você só escolhe o que você quer. Bom, primeiro eu queria que você desse essa lição pra Salomão, porque ele viu mulheres. E foi não era punido. exatamente casto. E foi punido. E não era exatamente celibatário. Deus amaldiçoou a descendência dele. Paulo, deixa eu te falar. Tudo que você falou, em princípio, ó, Essa questão no Antigo Testamento da pessoa ter várias e várias mulheres era uma questão também muito do costume do povo, do costume dos reis da época. Os judeus eram assim também, vamos um outro exemplo. Os judeus amavam a Deus, mas volte e meia os judeus caíram em idolatria. Você vê que Salomão, mesmo homem de Deus, cometia esses graves erros de uma época em que as pessoas não tinham um senso de moral ao qual nós já temos hoje. Aquelas pessoas que pensam de fato com consciência, pessoas católicas que pensam com a consciência. Enfim, né, apesar de toda a banalidade e secularização do mundo moderno, ainda temos pessoas que ainda têm uma mente mais centrada em Deus, embora toda a miséria que o mundo vive. eu até concordo. Eu acho que você usar... Aliás, não esperar do céu aqui na terra já é um pecado, né? Até porque a felicidade eterna é no céu. Eu já fiquei com mulheres, já fiquei até com prostitutas, tá? Eu confesso isso. Confessa Fiquei com pra a mim. fé. Não, confesso pra tudo. Só pagando, né, Adri? Isso é foda também, né? Não tem problema. Eu acho que isso é... Se você diz, Paulos, pra uma pessoa, por exemplo, que não é cristã, mas que foi influenciada pela cultura Às vezes é foda. judaico-cristã, que matar é errado, tá? Roubar é errado. Você tá tirando algo de alguém, você tá tirando a vida de alguém, torturar é errado, você tá impondo uma dor física desnecessária a alguém. Qualquer pessoa vai dizer, ainda que ela não acredite em Deus, não acredite em Cristo, não seja católico, não seja protestante, não seja budista, não seja nada. Se ela for humanista, se ela tem um senso de humanidade, ela vai concordar com isso. Mas... Essas leis universais que regem a ética e a moral humana. Agora, raciocina bem, Paulo Combos. Alguém dizer pra você assim, é errado você exercer o seu desejo por outra pessoa que também te deseja. Qual é essencialmente o mal que você está fazendo com uma pessoa que te deseja e que você deseja também? O desejo é um caminho para o amor. Aliás, ele é o único caminho para o amor. O amor você tem por um pai, por um amigo, por um irmão, por um... Isso acontece no casamento. Isso acontece no casamento. Essas duas pessoas virão uma carne só em Deus. Por isso que o casamento é eterno. Até lembra, né? Até ele me lembra sempre quando fala dessas de castidade, de casamento. Sempre me lembra muito da história do rei Henrique VIII lá na Inglaterra, que rachou com a igreja justamente porque ele tinha se casado lá com aquela princesa da Espanha, que eu sempre me esqueço o nome dela, é a Catarina de Aragão. Aí ele matou a mulher, porque a mulher deu uma filha, e ele queria um filho, aí casou com a Ana Bolena, aí matou ela e assim foi indo. Por quê? O que aconteceu? Ele casou com ela, ela não deu filho, porque ele queria separar. Só que o Papa já tinha realizado o casamento e o casamento era válido. Ele não queria e ele queria desfazer o casamento. O Papa não concedeu isso. Ele quis matar o Papa. Henrique VIII, que era um grande defensor da fé, né? Ele foi contra até a reforma protestante de Martim Lutero, porque esse racha na Inglaterra foi em 1533 e o de Martim Lutero, a igreja luterana, foi em 1522. Ou seja, era tudo muito próximo ali. E assim foi, né? Ele, no final ele se separou da mulher dele. Ele decidiu isso no parlamento inglês. No final ele matou 8 mulheres. 8 mulheres ele matou, né? Casando e matando, se separando. Além de outra natureza. O desejo, o amor passional, ele passa pelo tesão. É uma coisa até paradoxal e poética. O amor passa pela essência. Você vê o corpo de uma mulher, sentir atração e tentar atravessar essa atração para chegar ao princípio da alma, para chegar à alma de uma mulher, ao espírito de uma mulher, a uma comunhão espiritual, você tem que passar. É porque o Adrilles não entende o que é razão. Razão é um ato racional que todo ser humano tem de decisão. Vamos definir. Por exemplo, aí, um homem. Até porque eu sou homem. Um homem, ele olha uma mulher bonita. E a mulher é muito bonita. O cara fica, nossa, puta merda, que mulher gostosa. Aí, ele tá na razão dele. Ele pode pegar e virar a cara. Ele pode pegar e virar a cara e, ó, vou seguir minha vida em frente, não vai ficar olhando, obcecado por aquela mulher. E daqui a pouco ele vai estar pecando no seu consciente, na sua cabeça. Pensando em putaria. Quando ele não vira a cara, enquanto ele está com a razão dele, e para não pecar, ele fica olhando aquela mulher, essa short curtíssimo, a mulher toda escultural, um decote extremamente grande, ele fica obcecado naquela mulher, chega a um ponto que ele perde a razão dele, ele pensa bobagem, peca contra a castidade. Por quê? Porque ele perdeu a razão.
Enquanto ele estava com a razão, ele podia ter virado. Então ele pecou porque ele perdeu a razão dele. É igual beber. Beber não é pecado. Muitos protestantes falam, o católico bebe, fica... E eu não bebo, eu sou limpinho, eu sou protestante, eu sou evangélico, da igreja da seita de Jesus, não sei qual dia. O católico é beberrão. Bem, se o católico bebe, se suposto católico aí bebe, ficou bêbado e, sei lá, começou a cair, ele chegou num ponto que ele perdeu a razão dele. Por quê? Porque quando você está bebendo uma cerveja, você está em razão. Você percebe, em um ponto em qual você está bebendo cerveja, que você não vai ficar legal. Todo mundo tem essa razão. Olha, já deu, tá? Aqui, ó, vou parar de beber. A pessoa não quer parar de beber. Ela quer continuar bebendo. E ela sabe. E ela perde a razão e fica bêbada, fica idiota. Ou seja, ela pecou. Ela pecou porque ela perdeu a razão. Então, o pecado não está em beber cerveja. O pecado está na razão que ela perdeu ao beber a cerveja. Porque ela chegou num ponto em que ela não tem mais domínio no seu corpo, da sua mente. E que ela se entrega assim ao pecado. Vamos assistir aqui ao vídeo, né? Tô quase parando aqui ali, vamos. Passar pela carne, cara. Você tem que enfiar a mão na bosta, na lama do desejo, e enfiar a flor na alma. Então a concupiscência é necessária para o desejo. E você desejar alguém que te deseja, não há mal nenhum. É impossível refutar isso que eu tô dizendo. Não há mal nenhum que você faz mesmo. Você pode desejar uma pessoa errada, pode se enganar com essa pessoa, pode ter falha de comunicação, pode vir a casar com essa pessoa, e pode não vir a casar com essa pessoa. Eu em nenhum momento eu tô defendendo bacanal, tô defendendo surubão, tô defendendo, embora eu não ache nada de mal, é circunstancialmente esse tipo de coisa. Agora, fazer isso em estilo de vida. Surubão, cara, você está defendendo um surubão. Pô, que coisa ética, né? Não, isso é uma ética ladrismo, não significa que seja moral, né? Isso é uma completa idiotice. Puta que pariu. Não é uma pessoa vazia, não é questão de pecado. Se você fica transformando seu corpo num mero objeto de consumação do seu prazer, isso não precisa ser nem Cristo pra falar. Qualquer pessoa que vira escravo dos seus prazeres, vira um faldo de uma pessoa vazia. Fica deprimido. Aí sim cai no pecado da sídia, de uma falta de transcendência. E a primeira transcendência para chegar ao Espírito de Deus é a transcendência do amor e também o desejo passional que leva ao amor espiritual para a mulher. Então, você não tem, eu vou te pedir para você refutar isso, mas é impossível. Você refutar, matar, todo mundo sabe que é errado. Você faz um mal a alguém, roubar, todo mundo sabe que é errado. Você rouba alguém, torturar alguém é um mal horroroso. Você está torturando, fazendo alguém sofrer deliberadamente. Adulterar. Mas adulterar é o quê? Adulterar é o quê? Você escolher uma mulher, você amar essa mulher. O próprio Cristo falou em adulterar, não foi você que disse, Adriles? Você conjugar o seu desejo carnalmente com essa mulher, sendo que na época de Cristo não havia nem um casamento católico. Você jurar amor e tentar amar essa mulher. Eu estou dizendo que você apenas desejar, você consumar o seu desejo com a possibilidade de afeto, de abertura afetiva para essa pessoa, e essa abertura também tem essa pessoa também tem essa abertura para você. Não há mal nisso. É impossível refutar o que eu estou dizendo. O desejo, o afeto sexual, que é ponte para o amor, a concupiscência, que é ponte para o amor, é condição sine qua non para que você chegue a se casar no estilo mais pleno, não na igreja católica, ou na protestante, ou na judaica, ou nas diversas cerimônias. O amor é a cerimônia de casamento do espírito de um homem pela sua mulher. Eu sou gnóstico. Vamos lá. Sou cristão benedito. Sou gnóstico. É muito fácil refutar o Adriles pelo seguinte. Aristóteles, ele vai fazer uma distinção entre desejo e vontade. Então, o desejo é uma coisa que está ligada aos seus afetos. Então, é normal. Você vai eu vou na academia do clube. Chega lá que as mocinhas de shortinho. Né? Eu sou hétero, tá ok? Então é normal, desejo é uma coisa. Aristóteles. Agora, a vontade, segundo Aristóteles... é normal. A vontade, segundo Aristóteles, consiste em fazer a deliberação dos meios para atingir o fim da felicidade, da comunhão com Deus, e escolher racionalmente os meios proximais. Então, a vontade, ela deve ser ordenada ao bem. Portanto, eu não posso ter a vontade de cometer um ato que vai me reduzir aos meus desejos, que vai me reduzir aos meus desejos sensitivos. Cara, eu não estou adotando aquela atitude aristotélica de fazer com que a minha razão domine... Você não está negando nada disso. A razão. Calma! Peraí. O que o cara fala ele não deixa Vai, falar. meu amor, gente. Cala a boca, Adriles, na boa. Vamos lá. Eu tô fazendo uma linha de raciocínio, Aristóteles, porra. Então, Aristóteles, ele vai dizer o seguinte, a parte racional tem que dominar as partes sensitivas, as partes afetivas. Caso contrário, nós somos animais. Platão vai fazer a alegoria da carruagem. Ele vai falar, poxa... Tanto é que quando o ser humano peca, ou o ser humano começa a entrar em pecado, ele começa a entrar em pecado de uma forma tão profunda, como, por exemplo, a pornografia. A pornografia, assim, por exemplo, às vezes começa leve, o cara vai lá ver um vídeo, o cara começa a ver um vídeo de homem com uma mulher, começa a disparar tanta adrenalina no cérebro do cara, que aquilo que ele viu já não é o suficiente. Aí no outro dia ele vai ver de novo, aí vai ver a minha mulher, aí daqui a pouco ele começa a ver homem com homem, aí daqui a pouco ele começa a ver mulher com um cavalo. Você vê que o negócio é tão absurdo, o ser humano chega num nível de
de imoralidade tão grande, mas tão grande, que ele se rebaixa ao próprio animal. Ele se rebaixa ao animal. O ser humano ele é capaz de se rebaixar a um animal, para baixo de um animal, vira um verme. Nem um verme faz isso, nem um prion. Cheiro é alma racional. Aí tem dois cavalos, que é o irascível e o concupiscível, que é a vontade de socar o ladrilho, que eu não vou fazer, e a vontade de dar em cima da menina lá na academia. Sim. Então é o irascível e o concupiscível. Isso você vai fazer isso. Mas como é que você encontra uma moça sem dar em cima de ninguém? Esse aqui é mais difícil, né? Como é que você não encontra uma moça sem dar em cima de ninguém? Então, eu preciso que a minha razão seja um cocheiro. Caso contrário, a carruagem fica desgovernada. Não é em cima de ninguém, sei lá, convida a moça pra sair, tá dando em cima da moça. Ou a moça, sei lá, conversa com o rapaz. Você puxar essa rédea e controlar os seus desejos. Você imagina que o capitão tá num... Agora, é verdade, como o André disse, que o amor, o casamento, ele começa num desejo erótico. Agora, existe uma escada dos tipos de amor que Platão descreve no Banquete, quando ele fala da poetisa de Ótima. Ele fala, você tem a atração erótica, o amor erótico. Realmente, né? Você vê O banquete? Eu tenho um banquete ali de Platão. aquela gatinha lá, você vai chamar ela pra tomar um açaí. Só que aí que tá, você realmente quer uma coisa séria com ela ou você quer usar, objetificar? Até as putas que eu tô Se você chegar pra ela e consumar o seu desejo sem um compromisso de fidelidade, ou seja, sem a responsabilidade de vida de um casamento, você está reduzindo o seu amor pedindo que ele suba. O que significa que a castidade cristã é a escada que permite que você suba das formas mais baixas de amor, como o erotismo, para chegar no amor cristão que é o ágape. A ágape é a caridade, caritas. Né? Então como que você vai chegar na forma mais elevada de amor? A caridade, né? Que é a maior das virtudes. Se você queima São largada, Paulo. se você tá com os pulos na... Queima largada é o seguinte, você sente atração erótica pela gatinha lá. Aí, em vez de você tentar ser virtuoso, falar, bom, deixa eu me aperfeiçoar, casar, etc, e ter filhos e dedicar uma vida de fidelidade, você vai pros finalmente primeiro. Não, Então, o prazer sexual... a pessoa da primeira noite, é raro. Não, mas se você vai pro prazer sexual antes da jura de fidelidade, você está assim colocando... invertendo as coisas. Você está colocando o carro na frente dos bois. Então se coloca é o seguinte, eu concordo com tudo que você disse. Eu acho que você julgar alguém, O cara que falou que aceita surubão, né? pode eu não acho que seja pecado isso. Mais uma vez eu digo que você não refutou nada disso. Desejar o que a gente deseja não é um pecado. Não é um mal em si. Você não tá fazendo mal pra ninguém. São duas pessoas que querem... Deixa eu completar. São duas pessoas que querem consumar um desejo que uma tem pela outra. Ainda que não tem amor, ninguém tá fazendo mal. Ninguém tá abusando da liberdade. Abusando da liberdade do outro ponto. Agora, eu concordo com você que eu acho que você adequar o seu desejo à sua racionalidade. Por exemplo, eu tô apaixonado por uma moça aí. Eventualmente eu gosto dela não só pelo tesão que eu tenho. Eu consegui ultrapassar isso. Eu tenho apreço, estima, admiração, afeto por ela. Uma série de coisas combinadas com o desejo sexual que eu tive primeiro, dá pra estabelecer uma junção. Não vou falar. Eu posso até ter consumado alguma coisa sexualmente com ela, mas isso não quer dizer que eu tenha que outorgar essa renúncia sexual, essa renúncia à possibilidade de um beijo, a renúncia à possibilidade de um toque mais afetivo, eu tenho que outorgar isso a um poder eclesiástico. Calma lá. Isso aqui você pode cair em um risco. Você pode cair em um risco no mínimo por descuido, como poderia definir. Mas, no mínimo um pecado de imprudência. Vamos supor, Adriles, como é que as coisas acontecem no mundo real. Sei lá. O namoradinho da menina vai visitar ela na casa dos pais dela. E aí eles só trocam beijos ali por fora e vai decidir visitar. E eles são um casalzinho legal. Aí o pai e a mãe dessa menina, eles decidem dar uma volta. Aí esse negócio de troca de afeto, uma hora isso aí vai dar. Isso daí vai dar um pecado. Ou não, porque você vai começando a gerar um desejo. Que vai dizer quando eu posso consumar o meu desejo por essa pessoa. Essa regra é completamente estapafúrdia. E quando você... Mas que voz! É quase impossível assistir essa praga falando, essa voz. Minha voz também não é uma voz linda, né? Mas olha a voz dessa desgraça aqui, pelo amor de Deus. Vai tomar no... Estabelecendo essa aproximação com alguém que você ama. Se esse alguém que você ama está se aproximando de você também, você vai conhecendo intelectualmente, moralmente, culturalmente, psicologicamente e sexualmente. Faz parte da construção madura do relacionamento. Eventualmente, mais uma vez, eu não estou fazendo apologia ao surubex indiscriminado. Eu acho que o desejo tem que ser subordinado à razão. Concordo com Aristóteles, concordo com Platão, concordo com Kant quando ele diz que a pessoa verdadeiramente vive uma escrava dos seus desejos. Mas nada disso refuta o que eu disse. O que eu refuto é influenciadores ou católicos dizendo: você não pode tocar e você não pode consumar qualquer tipo de desejo que você tenha por qualquer pessoa antes que a autoridade papal da igreja consuma o seu casamento e depois você nunca pode olhar para outra mulher na vida. Cristo nunca disse isso. Cristo nunca estabeleceu o princípio de um casamento. Nossa, meu cara é burro, né? Puta que o pariu, o cara é burro demais. Não é que o Adriles não tem uma certa leitura.
é que ele deturpa aquilo que a igreja diz. Ele deturpa. Não sei se é por um desconhecimento do catolicismo, não sei se... Cara, é impossível, cara. O cara tá casado com uma mulher. Você acha que ele vai, sei lá, colocar uma venda assim no olho dele, só vai enxergar só a mulher dele? Não tem como. Claro que o homem vai olhar. A mulher também vai olhar outro homem, né? Ou você acha que a mulher é cega também? Só que ela, por um motivo de raciocínio de razão, ela não vai ficar olhando outro cara se ela tem um apreço pelo seu marido, né? E vice-versa. Católico, Cristo falou brevemente, em 3 versículos, você não adulterarás. Não adulterar é você não olhar com olhar de desejo, concupiscência, para outra pessoa pela qual você não esteja encantado, apaixonado, não queira amar. Depois que você se consuma essa sexualidade. Ele deturpou. Porque é isso que a igreja prega. É isso que a igreja prega. E agora ele traz isso para Cristo, tirando Cristo da igreja. E no caso ele concorda com Cristo. Pelo amor de Deus, Adriles. Intrínseca que você tem com essa pessoa, você pode querer casar, você pode até renunciar ao seu desejo por outras mulheres, você pode se manter casto em relação ao olhar que você tem com outras mulheres, com outros homens, no caso, e eventualmente virar esse casamento de criação de filhos, de amizade, de solidão, de comunhão espiritual, como dizem os católicos. Mas essa renúncia total, absoluta e restrita à sexualidade, Clóvis, aí é o ponto crucial. Isso atrapalha, atrapalha a vida das pessoas, atrapalha uma pessoa de se aproximar de outra e conhecê-la, inclusive biblicamente, que é um termo bíblico, conhecê-la sexualmente, afetivamente, culturalmente, psicologicamente. Quando você propõe, eu vejo inúmeras pessoas, jovens inclusive, eu nunca mais vou me abrir com alguém que eu sofro. Você vai sofrer de qualquer jeito, cara. Se você renuncia ao seu desejo, você sofre. Se você se abre ao seu desejo, você sofre. Agora você tem um adolescente de 14, 15, 16 anos, renuncia ao seu desejo totalmente e case com a primeira pessoa que aparece na sua vida. É claro que isso tende a dar errado, você não tem maturidade para saber nem o que você quer. E se você não se conjugar com outras pessoas, através da percepção da busca do amor, você não vai achar ninguém, você vai estar sozinho. E a potencialidade, a possibilidade de você casar com um completo idiota, ou com uma completa idiota por causa da sua falta de maturidade afetiva, sexual, cultural, de não se estabelecer, não se doar pra ninguém, vai ser terrível. E nesse sentido, eu acho que a Igreja Católica comete um pecado contra a natureza humana. E aí você tem casamentos arranjados, você tem história de casamentos que não foram feitos por amor, casamentos abençoados, porque um rei tinha que casar com a rainha de não sei da onde. Ou seja, o meu problema não é com a castidade. Isso aqui não é nenhuma questão eclesiástica, né? Essa questão de casamentos arranjados, né? Era uma questão, de fato aconteceu na história, até não muito distante, de casamentos arranjados, de barões casarem suas filhas com filhos de outros barões, assim, para unir as famílias, né, em um laço ali, e às vezes com o consentimento da esposa ou do próprio rapaz, assim por diante. É uma questão muito cultural, muito de época, muito do contexto da qual a sociedade existia. Espiritual do olhar. Meu problema é com o celibato da confusão que a castidade faz, que a Igreja Católica faz, com a renúncia sexual e com o olhar espiritual, que na minha visão é o que Cristo dizia no Evangelho. Vamos fazer o seguinte, atualização da pesquisa, mandem superchats com perguntas para Adriles e para Cobos, e vamos colocar as perguntas do Brigadeiro. Falar aquela santa, esqueci o nome. Esqueci o nome dela. Vamos lá. Exatamente, ó. Aqui Olha lá, a voz do Adriles. Aqui na pesquisa, por enquanto, tem 2.594 votos. Vai até esquecer o nome da votos, santa. 55, Adriles 45. Certo. Então, o Adriles ele mostra um desconhecimento sociológico, da sociologia atual da sociedade e do direito canônico. Você citou, por exemplo, os casamentos arranjados. Pelo direito canônico, o casamento forçado, que não haja consentimento, ele é nulo. Ele pode até ser arranjado, mas se não houver consentimento, ele é nulo. Não existe casamento. Casamento é uma... De fato, um casamento arranjado. Um casamento arranjado ele não é um casamento de fato, um casamento. Se a mulher ela quiser renunciar a esse casamento, o homem, eles podem renunciar, porque esse casamento não tem um amor legítimo, um amor verdadeiro ali entre essas duas pessoas. Um ato de entrega da vontade racional. É um ato de amor esponsal, entrega de si próprio. Outra coisa, você fala o seguinte, você fala que Jesus não criou o casamento. Não, ele sacramentou o casamento. O casamento, ele vem desde Gênesis, como eu expliquei pra você, Adão e Eva. Então, Deus fala, vocês serão, Adão e Eva, marido e mulher, um só corpo, uma só carne. Deus não podia ir Adão para um canto e Eva para o outro, não podia. Vocês serão um só corpo, uma só carne. O que significa isso? Isso significa exclusividade. Você não vai mutilar o seu corpo e depois fazer uma cirurgia de reimplante. Você vai ficar com o seu corpo. Quando você se casa com uma mulher, é o seu corpo. Calma, não me deixa. Eu não falo de impressionismo. Pelo amor de Deus, não. O casamento tem essa exclusividade até que a morte separe. É claro que o viúvo pode casar novamente. Né? Você acredita em Adão e Eva? O Cogos é criacionista, não, também. Eu já fui darwinista, né? Também o darwinismo é uma praga que existe na sociedade. Esse que ele mate a mulher, claro. Agora, o que existe aqui é a fidelidade, porque o homem, ele vai então, se ele tem essa
essa jura de fidelidade, ele vai escolher melhor a mulher com quem ele vai casar, porque ele só vai ter uma chance, pelo menos enquanto a mulher estiver viva, depois morre de causa natural. Então, ao contrário, quando existia essa obediência à castidade católica, havia a mulher exigindo que o homem se aprimorasse para provê-la, o homem se elevava para merecer a dignidade do casamento, isso o Fulton Sheen falava muito bem, a mulher determina a elevação moral do homem na sociedade quando existe a monogamia cristã. E ia tudo bem, o moleque casava cedo, tinha vários filhos e a sociedade prosperava. Agora, o que existe hoje? Eu não tô mentindo por nada. Eu não tô mentindo por nada. Você fala que eu tô mentindo? Aristocracia. Pelo amor de Deus, deixa eu terminar de falar. O que você vê hoje é o contrário. Você vê as mulheres, mãe de gato, solteironas, infelizes, reprimidas. A mulher que apanhava do marido, que era serviçal. O pior exemplo. Não, a maioria eram piores exemplos. O feminismo não tem violência doméstica hoje, não. Não, tem menos. E hoje é acusado. Tem muito mais. O homem bater na mulher era uma tradição. O homem casar com a mulher arranjada, porque a família deu essa mulher pra ele, era uma tradição. A mulher tinha que ficar calada. E o feminismo, o princípio do feminismo, não os feminismos técnicos de hoje, do século XIX e XX, libertou a mulher e transformou a liberdade sexual um avanço inarredável. Liberdade sexual, graças a... No início lá do feminismo lá, início do feminismo, no século XIX, provavelmente ele defende a primeira onda do feminismo lá. E foi um degrau de tanta desgraceira na sociedade, essa questão do feminismo aí, que hoje você vê mulheres mulheres que tanto desejaram ser independentes, trabalham de domingo a domingo. Antes o marido que provia conseguia sustentar uma família inteira, a mulher cuidava da sua casa, dos seus filhos. Hoje a mulher é obrigada a se matar, até porque a sociedade é tão secularizada que até a economia é ruim, que as crianças, seus filhos têm que ficar em creches, a mulher é obrigada a trabalhar. E por decreto jurídico, ela é obrigada a trabalhar, a sustentar também da criança, e o marido pode exigir isso na justiça, se ele quiser. E ela é obrigada a cumprir isso. Diferente de antigamente, que a mulher poderia ficar em casa e cuidar dos seus filhos. Aliás, eram grandes famílias. As mulheres tinham 5, 7, 10, 15 filhos antigamente. Hoje em dia, 1, 2 no máximo. Adeus, Vai lá porque não consegue sustentar, não consegue criar. E isso é o secularismo do mundo moderno. Vai voltar esse casamento medieval, vai voltar, ou por igreja, vai voltar porque isso não se sustenta. Vai voltar? Não, casamento arranjado. Não, eu não tô defendendo a castidade. Eu não tô defendendo a castidade, eu tô defendendo a castidade católica. Não é arranjado. Vai voltar a castidade Não é católica? nada, é só mulher Porque essa sociedade degenerada, depravada, não se sustenta. A liberação sexual, porque economia, a degeneração sexual. A liberação sexual escravizou a mulher. Porque agora o homem pode usá-la, o homem saiu ganhando. Não pode usar, sabe que a mulher tem desejo? Não, rapaz, a mulher usa, a menina que eu tô pensando me usou 2 vezes e jogou fora. Tá feliz. Sai fora dessa, cara. Nossa, ele é tão gostoso assim que o Adriles é muito gostoso. A mulher usou ele 2 vezes e descartou ele. Puta que pariu, é foda, hein? Conselho de amigo agora, sai fora dessa. Eu gosto de jujuba. Eu tô com medo de jujuba. Parece que é viado essa desgraça. Esse Adriles aí parece que é viado essa porra. Não sei não, tem uma voz. Será que é verdade isso que ele fala? Mas enfim, Bom, vamos lá. você já terminou? Foi. Só pra terminar, só pra concluir. Puta que pariu. Isso Sociologicamente, falta muito? quando a sociedade se Falta entrega à muito, degeneração falta sexual, muito. acontece uma Mais ou desvalorização. menos, acabou. Vai lá. Toda vez que acontece uma liberação sexual, a mulher perde o seu valor de mercado, que tem um prazo para acabar, porque a fertilidade dela tem uma vida curta. O homem pode ter filho por mais tempo. Então, se a mulher se desvaloriza no início da sua fase, no início da sua vida sexual, ela acaba se desvalorizando, ela sai fora do mercado e o homem continua no mercado, só que dessa vez sem necessidade de se aprimorar para merecer um bom casamento. Isso significa que os homens vão viver promiscuamente, os homens vão usar as mulheres vão ser abandonadas e os macho alfa vão começar a formar um verdadeiro harém poligâmico extraoficial, porque o casamento agora foi relativizado. Então, o que você está fazendo é um retorno à barbárie poligâmica, onde os homens se escravizam e batem nas mulheres. Esse é o resultado da liberação sexual. Eu vou emendar esse assunto até com um debate mais sobre isso. Não, eu vou emendar esse assunto, vou falar desse assunto e vou emendar, que eu acho que é muito bom com o feminismo, com a origem do feminismo, que eu acho que foi virtuosa para a mulher, para o casamento e para a sociedade, para a comunidade em geral. O casamento, vamos dizer o seguinte, o casamento, eu concordo com o casamento, o seu princípio norteador da civilização, que surgiu na pré-história, tá? Realmente, ali havia libertinagem, ali... Calma, sossega, Xuxa. Não é pré-história. Começa na pré-história, sério. Porque aí é confundir os desejos de um sexo oposto, no caso feminino, com os desejos do sexo masculino e das vontades, os desejos de vontades, porque o homem em si ele é um animal político. E o homem de fato, o homem masculino, ele por desejo, ele tem vontade política. E a política é uma virtude. No caso, como já dizia Aristóteles, que é aquilo que quer fazer o bem, a sociedade. O homem, ele tem mais afeto pela política, pelo cuidado, seja da sua prole, seja de uma comunidade. Por isso que a sociedade sempre se organizou em tribos, né? A mulher já não tem essa vontade, por natureza da mulher, de querer fazer parte disso, de ser um animal tão político quanto o homem.
Por isso que, por exemplo, precisamos de mais mulheres na política, Aí ficam, por exemplo, tem tantos milhares mais de homens na política do que mulheres. Mas isso vem das vontades, dos desejos da mulher, de não querer fazer parte da política, e das vontades e desejos do homem de querer ir para a política. Ou seja, não adianta você querer colocar no mesmo nível o homem e a mulher, sendo que os dois têm um pensamento diferente. Tem homens que não têm vontade de fazer parte da política. Tem mulheres que têm vontade de fazer parte da política. Porém, quem tem mais desejo? O homem. E a mulher não. A mulher prefere ficar em casa. A mulher prefere cuidar dos seus filhos. O homem prefere trabalhar e sustentar sua família, sustentar sua mulher e seus filhos. Isso daí já é algo das faculdades mentais dos seres humanos. É algo ontológico. Vamos sair dessa história de Adão e Eva. Você tem 7 mil anos e não tem pré-história. Não, criacionismo. Eu sou criacionista. Depois, Regiocentrismo. é loucura. Tem fóssil de hominídeo. Também tá aplicado. Eu também sei fazer fóssil. Por isso que é direito medieval. Mas tem um assunto, pelo amor de Deus, eu na minha cabeça. A origem da civilização surge. Olha os fósseis dos hominídeos. Inclusive, essa questão de fósseis é uma questão muito complicada, né? Enquanto no tecido, sangue, carne, em ossos de dinossauro não pode ter 78 milhões de anos, né? Como é que eu era louco de acreditar no negócio dele? Enfim. Surge com o primeiro casal. Tá? Na pré-história, Adão e Eva, isso é mitologia. Surge com o primeiro homem. O que aconteceu na pré-história? O cara viu uma mulher lá gostosa, dava uma clava na cabeça dela, comia ela e tinha filho. E você tem um tanto, inclusive, de fóssil de feto abandonado. Uma coisa horrorosa, né? Porque era a questão da pré-história da lei do mais forte e da lei, aí sim, tinha uma cultura de estupro, que as feminazes falam hoje, né? Quando o ser humano, quando um homem... Essa questão aí existe até hoje. Por isso, né, o ser humano, quando ele não está em uma sociedade a qual tem a moral, uma sociedade ainda tribal, ele comete esse tipo de atrocidade, de barbárie, como bater em mulher, obrigar a mulher a se casar com ele, a ficar com ele à força, no caso, ter filhos, matar os filhos, se caso o filho nasça doente. É só ver os índios. Ou seja, os índios são menos evoluídos do que nós, por isso não. Simplesmente porque eles ainda não tiveram conhecimento daquilo que é Cristo. Reconhece que o fruto daquela sexualidade, daquele ato sexual, daquele violento, era alguém que era carne da carne dele, ou seja, era seu filho, era a possibilidade da imortalização do seu desejo, da sua pessoa, da sua continuidade. Surge o primeiro esboço daquilo que a gente chama de família. E surge o primeiro esboço do que se chama de civilização. Como bem disse Freud, que é o maior conservador do século XX. Puta merda, Freud, vai. Vou falar bosta, essa desgraça aqui, tô falando. Freud dizia, mal estado da civilização, a civilização nasce quando o homem começa a castrar os seus desejos. A mesma coisa que Aristóteles diz, a mesma coisa que Platão diz. E quando o ser humano percebe que ele tem um filho, fruto daquela relação sexual, ele forma o princípio da família. Então, para além do... Imagina se o homem fosse movido apenas pelos seus desejos e não pela razão. Imagina. Meu Deus do céu. Se a mulher também pensar desse jeito, acho que a maioria dos homens no mundo ia ser corno. E as mulheres também, a maioria do mundo delas, né? Porque o cara já tem um desejo de ver uma mulher bonita. O cara tem desejo, por exemplo, de ficar jogando todos os dias na loteria. Imagina se o ser humano fosse movido apenas pelos seus desejos. Fica o pior dos animais. Instinto do desejo, ele começa a cuidar daquela mulher, cuidar da sua prole, cuidar dos seus filhos, proteger os seus filhos. E a mãe lhe é aprendido o signo da fecundidade. Então a mulher tem realmente um desejo mais maduro, que desde a pré-história ela quer escolher, e hoje ela pode escolher, aquele homem que pode ser o melhor macho provedor para a sua prole. E o homem pode escolher várias mulheres, se disseminar. É o caso da seleção natural. Tem, segundo a pré-história, a possibilidade de ser mais promíscuo e, hormonalmente, 17 vezes mais testosterona, o homem tem a tendência de ser mais promíscuo. E aí não quer dizer que o homem seja essencialmente promíscuo, ele pode tomar, como dizia Aristóteles, como dizia Cristo, como dizia Platão, como dizia Kant, tomar os seus desejos em nome dessa afetividade familiar que ele quer construir com a sua mulher. Mas os pré-históricos tinham a vantagem, depois que se consumou a ideia de um casal e de uma prole, de escolher os seus cônjuges. Nossa, quase 40 minutos de vídeo. O homem escolheu a mulher. Gadrigues fala demais. Os anos de Idade Média eram casamentos arranjados pela igreja, casamento arranjado por família, casamento arranjado por rei. Ou seja, o romantismo terminou até o século XVI, XVII, que foi exatamente o romantismo da valorização do amor, para além dos interesses pecuniários ou políticos, que veio exatamente a reboque daquilo que você xinga também, que é o iluminismo. Agora você chega no momento, depois do puritanismo. O iluminismo. Que maravilha o iluminismo. A idade da razão. O iluminismo, a idade da razão. Da castidade absoluta, da renúncia sexual. E aí, mais uma vez, São Freud percebia como a mulher era desvalorizada e como a mulher era uma cidadã de segunda categoria. A razão sem fé não vale de nada. E isso realmente é histórico, desde a pré-história, Guilherme, passando por todos os séculos, a mulher sempre foi uma cidadã de segunda categoria. Até em Platão, até Aristóteles, a mulher era uma cidadã de segunda categoria. Que não tinha direito à voz, não tinha direito à sexualidade, não tinha direito ao desejo, não tinha direito à escolha, não tinha direito a nada. Nossa senhora, bem. Vamos ficar por aqui, né? O Adriles já falou demais, pelo amor de Deus.
Bem, meus irmãos e minhas irmãs, se inscrevam-se aí no canal. Complicado assistir um negócio desse, né? A Adrilles e o Cogos, pelo amor de Deus. O Cogos com certeza humilhou o Adrilles aqui, só que o Adrilles fala demais, chega até a ser chato. Enfim, se inscrevam-se nos demais canais católicos aí da descrição do vídeo, dá o like, dá o dislike, comenta alguma coisa, pode ser qualquer coisa. E, de novo, se inscrevam-se nos canais da descrição do vídeo. Canal do Cris Cabelo, do Robson, 2.0 do nosso amigo Simplício, do nosso amigo Pedro, do nosso amigo Felipe. E os demais canais católicos. Paz e bem, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.